Olá, meus jovens, como vocês estão? O vídeo de hoje é o depoimento de uma jogadora de Amor Doce. Já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e sente-se. O Senhor Fanto tem uma história para vocês. Olá, eu era jogadora do jogo Amor Doce há mais de 4 meses e não sabia onde dar o meu depoimento, pois hoje quando eu conto isso ninguém acredita em mim. Eu gostava muito do jogo, sabe? Estava sempre verificando se tinha episódios novos. Estava sempre vendo o servidor oficial que o Amor Sucre para ver se eles lançavam um episódio novo para jogar. Eu não costumava participar de fóruns, só via eles mesmo para ver se tinha uma novidade de jogo, caso contrário não. Eu já joguei todos os episódios lançados. Sério mesmo, eu viciei tanto nesse jogo que costumava comprar cash pontos de ações toda hora no banco, além do que eu juntava, e assim acabei terminando todos os episódios em menos de 2 meses. E se eu soubesse, eu nunca teria feito isso, porque me deixou com uma ansiedade de mais episódios, sendo que os criadores do jogo não possuem essa velocidade toda. Nossa, eu queria mais. Eu queria um novo episódio. Então, nesse desespero, eu passei a olhar os fóruns, o servidor francês, para ver se estava para vir um episódio novo. Até que na madrugada, vasculhando o fórum do site, eu vi uma coisa que me deu esperanças. Era um tópico no fórum. O título do tópico era Episódios em Teste do Amor Doce. Como vocês sabem, que eu sempre estava à procura de um episódio novo. Então, quando eu vi esse tópico, eu pensei, deve estar falando de um episódio de demonstração. Mas mesmo assim, eu cliquei no tópico para ler o que se tratava. Quando eu cliquei lá, a primeira coisa que eu achei estranho é que a usuária que havia aberto o tópico, o avatar de jogo dela havia sido deletado. Então não dava para clicar no perfil dela, mas ela ainda estava lá. O nick dela era Lucy99. Achei até estranho, porque os moderadores e monitores sempre estão a par de tópicos assim, ou até deletam ele. Além dele estar sem supervisão nenhuma. Mas eu logo esqueci disso, quando eu li o que estava escrito no tópico. O que dizia no tópico era o seguinte: Olá, jogadora de Amor Doce. Sei que muitos de vocês estão ansiosos por um episódio novo de seu jogo favorito. Pois bem, por causa disso, a Shinomiko e Sally N, grafista e roteirista do jogo, elas estão disponibilizando episódios teste para que você, usuário do jogo, testarem, pois elas estão contratando pessoas para serem da equipe de qualidade dos episódios, antes de passarem pelos moderadores e administradores para serem colocados oficialmente no jogo. Assim querem a opinião do público sobre o enredo para novos episódios. Caso vocês queiram testar esses episódios, só se inscrever nesse tópico e deixar suas mensagens de inscrição logo abaixo dele. Logo após a inscrição, se deslogue, espere por 30 minutos e faça log novamente. E os episódios vão estar lá, para você testar e dizer o que achou desses episódios. Quando eu li isso, pensei que não passava de uma brincadeira, tanto até que ele não havia resposta de ninguém. Mas mesmo assim, eu me inscrevi no tópico e postei a minha mensagem de inscrição. Fiz tudo como era recomendado. Eu me desloguei, esperei o tempo pedido. Depois entrei novamente. E lá estavam disponíveis 6 episódios para testar. E logo que eu cliquei no primeiro para testar, veio a Shinonimi. Achei ela diferente, pois a personagem não estava vestida convencionalmente. Ela estava com roupas pretas compridas, cobrindo até o pescoço, mas ainda com as tradicionais asas de morcego, dizendo que nenhum desses episódios irão gastar pontos de ação e nem cash, pois eram episódios testes, e que a nossa personagem poderia jogar em 3 modos, e que o vissem aqui não poderia ser comentado no fórum,
do jogo. Senão, eles veriam e haveriam consequências como banimento de bloqueio de conta. Eu aceitei os termos e continuei a jogar. Logo que a Shinomi me sumiu, apareceram 3 opções, como ela havia dito. As opções eram as seguintes: espionar para que você não seja vista, agir na história normalmente ou ir embora. Eu escolhi então a opção A, que era espionar, e logo de cara abriu um novo cenário, e por incrível que pareçam, eram todos fora da escola e suíte Amores. Eram casas e possivelmente deveriam ser as casas dos personagens do jogo e suas respectivas famílias. Quando vi isso, comecei a achar legal, pois ninguém sabia da vida dos personagens fora da escola, a não ser pelas entrevistas da grafista do jogo. Fora isso, ninguém sabe de nada, e eu ia ser a primeira a descobrir, mas que eu soubesse o que estava para presenciar. A primeira casa era uma casa branca, linda por fora, parecia a casa de pessoas bem de vida, pois aquela casa de residências fechadas. Assim ela foi a primeira que eu entrei, e para minha surpresa era a casa do Nathaniel. E lá estava ele, a sua irmã, sua mãe e o pai. A personagem narrava tudo o que via, como estou fazendo um pouco aqui, e desbloqueou a primeira imagem. Dessa imagem, todos estavam sorridentes. Ela disse quando os viu que pareciam comercial de margarina, todos sorrindo, em volta de uma mesa de jantar. Até a Amber, irmã dele, não parecia a mesma peste do jogo. Até ela estava diferente, eles estavam conversando, até que surgiu as primeiras escolhas dentro do jogo. Ouvir o que eles estão conversando ou ir embora. Óbvio que escolhi A novamente, pois estava muito curiosa em saber, mas logo as coisas começaram a se distorcer de bela imagem. Pelo que eles estavam conversando, era uma conversa comum a princípio. O pai do Nathaniel disse: Amber, Nathaniel, como foi o dia de vocês na tal corrida de orientação? Ocorreu tudo bem? A Amber responde: Ah, pai, você não adivinha, o Nathaniel, além de me recusar a ajudar, ele tentou fugir da floresta com uma parceira de corrida dele. A diretora quase chamou a polícia, só que quando eles voltaram, ela falou para não comentarem nada disso com vocês porque já haviam encontrado os dois e não queriam manchar a reputação da escola. Por sorte, eles acharam. Até a garota achou que eles se perderam, mas como eu sou uma boa filha, estou contando tudo a você como sempre. O pai deles disseram: Isso é verdade, Nathaniel? Nathaniel responde: Mas, Amber, por que você contou? Amber disse: Porque você merece ser punido por não ter me ajudado. Espero que o papai dessa vez não modere. O pai deles disseram: E ele vai ser, queridinha. Não se preocupe. Nathaniel, depois de terminarmos a refeição, você me acompanha. Pelo visto, o papo era sobre a corrida de orientação do episódio 11. Como eu tinha escolhido Nathaniel como par, eu havia entendido o assunto da conversa, pois a gente havia se perdido mesmo. E a diretora pediu para que não contasse nada, para não manchar a imagem da escola, já que havíamos aparecido. Mas fiquei curiosa. Onde o Nathaniel iria acompanhar o pai? O pai ia bater nele? Castigar? Estava com raiva da Amber de ter contado para o pai, e mal sabia o que eu iria ver, até que eles terminaram de comer. O pai disse ao Nathaniel: Vamos? E veio as seguintes opções: seguir os dois e ver o que vai acontecer ou ir embora. Escolhi a A. E veio novamente outras opções. Tem certeza? A opção escolhida não pode ser revertida ou ir embora. Lógico, o tamanho da minha curiosidade que eu tinha certeza que queria ver após disso. Eu fui seguindo os dois, passando por cenários novos dentro da casa dele, corredores cada vez mais escuros, até chegar no porão da casa. Quando eu entrei lá, me assustei. Parecia uma sala de cultos de seita. Havia um pentagrama na parede e no teto, velas vermelhas e pretas em volta, e materiais de tortura. Não aqueles que você usa no sadomasoquismo, mas de tortura mesmo, medievais, com o intuito de machucar gravemente.
E o que houve não foi nada agradável. Nathaniel foi acorrentado e começou a ser torturado de forma brutal. Seu pai chicoteou as suas costas, com o chicote banhado no que parecia um líquido feito de vidro, parecido com cerol, e fez isso até sangrarem e formarem feridas profundas, e pedia para que ele repetisse partes da Bíblia que falavam sobre punições e desonra. E o que mais me impressionou foi que o pai dele fazia isso sorrindo. O pai dele sorria de forma sádica, e havia um brilho, uma satisfação no olhar dele. Estava diferente do olhar de antes, era um olhar real demais, e ele acendeu um cachimbo também e começou a fumar, de uma maneira que parecia que lhe dava satisfação fazer tudo aquilo. Nathaniel, acorrentado, gritava de dor e implorava para que o pai parasse, mas quando mais ele falava isso, mais o pai sorria e dava risadas, e dava chicotadas mais fortes e dizia: "Você acha que acabou? Eu prometi a mim aquele dia que não iria moderar." Então nas costas de Nathaniel formou uma ferida tão profunda que dava para enfiar os dedos inteiros dentro delas, e foi isso que o pai fez. Enfiou os dedos dentro da ferida de suas costas e começou a rasgar elas para baixo, enquanto o sangue espirrava em sua roupa, e ele dava risadas, com uma face diabolicamente feliz, em prazer de torturar. Após isso, Nathaniel quase desmaiou, mas seu pai o reanimou e pegou uma maleta preta que por dentro parecia um kit de primeiros socorros, mas só com remédios injetáveis em vidros suspeitos e seringas. Ele pegou um desses remédios e uma seringa e disse: "Sua punição terminou. Lembre-se que sempre que você tentar fugir daqui, eu vou te achar e na próxima será pior. E mesmo assim nem adiantaria, pois do jeito que você está viciado nisso aqui, você irá implorar para voltar na hora em que lhe fizesse falta." E injetou a seringa nele. "Por isso mesmo que eu te viciei, porque você sempre vai ser meu escravo e sempre vou poder fazer o que eu quiser com você. Adoro te torturar, pois eu me divirto com a sua dor." Logo depois disso, o pai dele saiu, só havia o porão escuro, sinistro, e dava para ver Nathaniel abaixado em um canto no escuro, acorrentado, mas não dizia e fazia nada, só estava lá parado, e parecia me olhar, como se soubesse que eu estava ali vendo tudo, um olhar morto, sombrio. Eu me assustei muito com o que eu vi, e decidi sair de lá quando os diálogos terminaram. Mas quando eu clicava para sair, voltava para a mesma sala, só que cada frame ele estava mais perto, até o rosto dele cobrir a tela, de uma maneira assustadora que só dava para ver os olhos, mortos te olhando, e ver que ele estava sorrindo da mesma maneira que o pai, um sorriso diabólico, diretamente para mim. E ele falou para o vazio: "Você também se diverte com a minha dor?" Da mesma forma, meu computador pifou e a tela ficou negra. Tentei ligar de novo e não consegui, até que a luz da minha casa acabou e ficou tudo escuro. Acendi a luz do meu celular e procurei uma vela. E acendi, mas não conseguia dormir. Eu não iria conseguir mesmo se tentasse, porque toda vez que eu fechava os olhos, eu ia para um canto mais escuro da casa. Eu via ele olhando para mim no escuro com aquele olhar morto, de ódio, e aquele sorriso macabro. No dia seguinte, a luz voltou e levei meu computador a um técnico, que disse que meu computador não tinha mais conserto, mas deu para salvar parte do conteúdo da memória dele. Mas não importava, eu não queria mais depois daquilo saber de computador, internet ou jogo, amor doce. Então depois de um tempo, comprei um computador novo, e eu pude finalmente colocar a parte da memória salva de volta, e aquela lembrança horrível só restou o print que eu tirei da mensagem daquele usuário desconhecido. E depois de um tempo, voltei para ver se o site do jogo e estava normal, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tentei procurar aquele tópico novamente, mas não achei.
Tentei contactar um moderador sobre o ocorrido e nenhum deles disseram saber disso de testar episódios novos ou sobre aquele tópico. Então fiz um tópico no fórum também perguntando sobre isso e contando um pouco da minha experiência, mas nada. As moderadoras ficaram até de saco cheio de mim, achando que eu era uma louca e apagaram o meu tópico. Não é possível que tenha acontecido isso só comigo? Logo após disso, havia uma nova mensagem da minha caixa de mensagens e era de Lucy99. Fiquei perplexa, pois ela era um usuário deletado e não tinha adicionado ela como amiga para ela me enviar uma mensagem. Então isso seria ilógico. Eu não iria abrir, mas no final a minha curiosidade foi tanta que resolvi abrir e ler, e dizia o seguinte: Prezada usuária, obrigado por testar o episódio em questão. Pena que não deu para você testar os outros 5 episódios restantes. Mas mesmo assim, agradecemos por ter nos ajudado. Só há um problema. Você foi avisada que você não poderia comentar com isso a ninguém logo no começo do episódio. E para nossa surpresa, é que presenciamos seu toque no fórum falando sobre o assunto. Infelizmente teremos que tomar medidas. Atenciosamente, Lucy99. Assim que terminei de ler, abri uma nova janela pop-up preta. Só conseguia no começo ouvir um som distorcido, parecido de estática. Era horrível, ensurdecedor, medonho, como se tivesse pessoas gritando misturado nele, e estava saindo do meu computador. Quando uma frase apareceu na tela, uma mensagem para mim: olha da sua janela, sua vadia. Agora você vai morrer. Adoro te torturar porque eu me divirto com a sua dor. Depois disso, eu tranquei a porta do meu quarto, me escondi no armário e senti algo entrar na minha casa e tentar arrombar a minha porta. Faziam uns barulhos como se fosse um bicho, um monstro, e repetindo sempre aquela frase. Aí eu comecei a rezar para que tudo aquilo parasse, e quando finalmente parou e eu saí, eu só via marcas pegadas e pareciam cascos de algum animal estranho. Aí percebi que ele não havia ido embora, estava andando no forro da casa. Saí correndo que pude de lá e fui para a casa do meu parente mais próximo e contei o que houve. Ele disse que poderia ser só bandidos que devem ter rastreado meu endereço e vindo, e que o resto, por conta da adrenalina, eu deveria ter imaginado ou algo assim. Mas mesmo assim eu não voltei mais lá e vendi a casa. Hoje, depois de um tempo, tomei coragem para falar desse assunto novamente e pedi: se por acaso achar esse tópico no fórum ou essa usuária, fique longe.